Olá! Hoje iremos falar sobre analogia à constituição do léxico. Analogia. O termo analogia, segundo o dicionário da língua portuguesa, vem da palavra latina analógica e significa proporção, correspondência. A analogia, para Coutinho, é um princípio de uniformização da língua que atende a reduzir formas irregulares e formas regulares. A analogia é responsável por uma quantidade imensa de fenômenos linguísticos, são tantos que seriam difícil mostrá-los todos em um livro. Qual é o papel da analogia? A analogia é usada como um meio e não como uma causa. Línguas recorrem à analogia para os seguintes itens: para evitar algumas dificuldades de expressão, para obter mais clareza, para pôr em destaque uma oposição ou semelhança, para conformar-se como uma regra antiga ou nova. E em todo termo analógico descobrimos dois termos, o ativo e o passivo. O ativo é o que exerce a influência ou serve de modelo, e o passivo é o que sofre a influência ou é modelado. Assim, não podemos confundir analogia com assimilação a um aspecto gramatical ou semântico. Pois enquanto a analogia envolve a identidade, se processou segundo o aspecto gramatical específico, ou seja, a reflexão verbal. Esse forte princípio está presente nos mais diferentes domínios da língua. E esses são a fonética, a morfologia, a sintaxe e a semântica. Agora vamos falar um pouco sobre a constituição do léxico português. O latim, que teve na origem das línguas românticas, foi falado pelas classes humildes, pelo povo o termo regular ou latim vulgar. E isso fez que a maioria das palavras latinas entrasse em nossa língua por via popular. Essas palavras eram faladas espontaneamente por toda a população, por isso foram sofrendo ao longo do tempo grandes transformações, sobretudo no campo semântico. Formas divergentes ou alotrópicas. No dicionário, o adjetivo divergente significa o que se afasta, não paralelo, e tem sua origem etimológica no verbo latino divergere, que significa pender e inclinar. Então, podemos dizer que nas mais formas divergentes ou alotrópicas, um só vocábulo latino geralmente dá origem para várias palavras em português. Causa das formas divergentes. Dando continuidade aos nossos estudos, conheceremos os agentes causadores das divergências na evolução fonética das nossas línguas. Essas são as seguintes causas: corrente popular, corrente erudita, corrente estrangeira, desinências causais, diferenças de números, deslocação do acento tônico, formas convergentes ou hemotrópicas. Diferentes de divergir, as formas convergentes equivalem às palavras iguais. Em português, mas vieram de etmos ou raízes diferentes. Arcaísmo.
Arcaísmos são palavras e expressões que estão em desuso, pertence ao passado da língua, e é muito comum abrirmos um livro de um autor antigo e encontrarmos uma imensa lista de palavras e expressões que atualmente são completamente desconhecidas. Neologismos é uma criação de uma palavra nova ou o uso de uma palavra existente, porém com sentido renovado. Conforme a intensidade do seu uso, pode ser assimilado pela palavra padrão, mostrando dessa forma todo o seu dinamismo. Os neologismos surgiu da necessidade de se nomear uma nova realidade. Inúmeros fatores contribuíram para a formação do neologismo. Novos vocábulos podem surgir. A partir deste termo, já usados por prefixão, sufocação, justaposição, aglutinação ou por empréstimos vindos de línguas estrangeiras ou chamamos de estrangeirismos. Várias palavras que usamos hoje em dia pela internet, por exemplo, Twitter, tweetar, entra também nesta função.